meu nome é Letícia, eu sou professora de Biologia do Solidário. Hoje nós vamos abordar o tecido conjuntivo. Nessa primeira aula, nós vamos tratar do tecido conjuntivo no geral, como um todo. E então, nós vamos abordar os temas aqui. Vão ser as funções gerais dele, né? As características gerais, a matriz extracelular, vocês vão entender um pouco melhor sobre isso daqui a pouco, as principais células e a classificação desse tecido. Aí, numa segunda parte dessa aula, nós vamos entender um pouco melhor um desses tecidos, que é o tecido conjuntivo propriamente dito. A gente vai ver as funções dele, as células, a classificação dele, que também é subdividido, e aí nós vamos ver as especificidades de cada tipo de tecido conjuntivo propriamente dito. Então, vamos começar com a nossa aula. Aqui eu coloquei algumas imagens de micrografia, né? De vários tecidos conjuntivos, então aqui nós temos vários tipos diferentes, e eu já vou pedir para vocês repararem como que um tecido é muito diferente do outro, tá vendo? E todos esses tecidos são tipos diferentes de tecido conjuntivo, então vocês podem ver que, apesar de ser o mesmo tecido, cada tipo de tecido conjuntivo vai ter características muito únicas, e por isso eles vão ter funções também muito diferentes para a gente. Então, aqui eu coloquei um desenho, né? Também de vários tipos de tecidos conjuntivos. Aqui tem uma foto de um joelho de um atleta, de um goleiro. Então, vocês podem ver aqui, só nessa parte do corpo a gente já tem vários tipos de tecido, tá vendo? Todos tecidos conjuntivos. Então, aqui tem, por exemplo, tecido adiposo, tem o sangue, né? Tecido sanguíneo, cartilaginoso, ósseo, e outros aqui. Então, nesse desenho a gente consegue ver bem uma parte, né, da localização desses tecidos. Mas, obviamente, eles estão no corpo inteiro. Então, nós vamos ensinar um pouco melhor cada um deles. Primeiro, eu vou começar falando das funções gerais do tecido conjuntivo. Ele serve para unir tecidos, e nessa união ela serve tanto para dar sustentação aos tecidos, quanto para nutrição. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um pedaço da pele, né? Aqui por cima a gente tem a epiderme, que é tecido epitelial, não é conjuntivo, né? Mas embaixo que a gente tem, ligando a epiderme nos órgãos internos, né? A gente tem essa parte aqui, que é toda de tecido conjuntivo. São dois tipos de tecido conjuntivo aqui, mas a gente vai entender um pouco melhor ainda nessa aula. E ele serve tanto para, além de unir esse tecido epitelial com o tecido muscular que vai estar aqui embaixo, ele também serve para nutrir o tecido epitelial. Que vocês podem ver aqui, olha, são vasos sanguíneos, tá vendo que eles são até bem lá dentro dessas invaginações aqui, olha, tá vendo? E então, porque o tecido epitelial, como você já deve saber, ele não tem vasos sanguíneos nele, ele não tem essa irrigação. Então, ele precisa ser nutrido através do tecido conjuntivo, que vai estar aqui embaixo. Além disso, ele também pode servir para preenchimento. Algumas características gerais dele. O tecido conjuntivo é um conjunto de células, né? Igual a todos os tecidos. Só que essas células, elas têm formas e funções muito diferentes entre si. Então, igual eu falei, você pode ver dois tipos de tecido conjuntivo, por exemplo, o ósseo e o sangue, que eles são completamente diferentes. Um é, inclusive, sólido, o outro é líquido. Então, assim, são características e funções muito diferentes. Mas uma característica geral de todos os tecidos é que eles estão imersos em uma substância gelatinosa, que ela é muito abundante nesse tecido, e é chamada de matriz extracelular, ou só MEC. Outra característica dos tecidos conjuntivos é que ele é altamente nervado, ou seja, possui nervos, e é vascularizado também, ou seja, possui vasos sanguíneos. Só que tem uma exceção, que é o tecido cartilaginoso. Ele não vai ter nem inervação, nem vascularização. Vocês vão ver como que ele funciona na próxima aula. Continuando aqui, vamos falar da matriz extracelular. Essa substância, ela ocupa o meio extracelular, ou seja, ela ocupa o meio fora da célula. Porque entre uma célula e outra não pode existir um vácuo. Tem que existir uma coisa entre uma célula e outra. E essa coisa é essa substância gelatinosa chamada matriz extracelular. Então, essa matriz extracelular possui uma consistência de geleia hidratada. Então, é como se fosse imagina uma geleia mesmo, né? Você come, só que ela bem molinha assim. Então, essa é a consistência da matriz extracelular. E essa matriz, ela é dividida em duas partes. Tem uma parte que não possui forma, que é essa parte mais líquida da matriz extracelular, e essa parte é chamada de substância fundamental amorfa, ou SFA. E a outra parte que possui forma definida é chamada de fibras. Então, nós temos vários tipos de fibras, nós vamos ver daqui a pouco.
Em relação à substância amorfa, a gente tem alguns constituintes principais. Vocês não precisam saber muitos detalhes exatos de cada um desses componentes, mas é bom vocês entenderem para que eles servem. Então, aqui primeiro a gente tem a água. Nessa matriz celular, como eu falei, ela é uma geleia hidratada, ela tem água. E para que serve a água? Ela serve para dar resistência à compressão. Então, nesses tecidos, você não consegue, se você aperta eles, você não esmaga eles, você não diminui muito o volume deles. Eles têm uma certa resistência a essa compressão. Então, você consegue abaixar ele um pouquinho, mas se você aperta ele, você não consegue apertar ele todo. Ele tem essa resistência à compressão. A água, ela não vai estar sozinha, solta, ela vai estar agregada a outros componentes da matriz extracelular. Vocês vão ver daqui a pouco. Na substância amorfa, a gente também tem íons, que são fundamentais para alguns processos fisiológicos, não precisa saber quais são, aqui alguns exemplos, mas existem vários íons. E aqui a gente tem uma estrutura, na verdade são duas estruturas muito importantes, que são os glicosaminoglicanos e os proteoglicanos. O que eles fazem? Os dois atraem e retêm a água. Então, igual eu falei, a água não está solta lá. Ela está presa em certas estruturas, e são essas duas estruturas aqui. Como elas atraem e retêm água, elas dão essa resistência à compressão e elas deixam também a matriz celular com essa característica gelatinosa, né? Isso faz também com que preencha esse espaço. Então, como eu falei, não pode ter um espaço vazio, ele tem que ser preenchido e é preenchido com essa matriz extracelular que possui água, que está ligada, né, a essas duas estruturas aqui, e elas retêm a água está presa dentro delas, e então ela tem essa resistência à compressão e ela também preenche muito e dá a característica gelatinosa à matriz extracelular. E a outra estrutura que nós temos aqui é muito importante, são as glicoproteínas. Essas estruturas, elas ficam presas na matriz, ficam presas na membrana plasmática das células, e elas são responsáveis por aderir essas células, né, ao substrato. E o que é substrato do tecido? Como se fosse o chão do tecido. Então, as células também elas não ficam completamente soltas, completamente livres, elas ficam presas nesse substrato, e quem faz essa ligação são as glicoproteínas. Então, nessa foto aqui, a gente consegue ver duas estruturas, né? Na imagem A, a gente vê as duas estruturas que retêm água, que são os glicosaminoglicanos e os proteoglicanos. O que é proteoglicano? É isso tudo aqui, olha. É toda essa estrutura aqui da figura A. E os glicosaminoglicanos são cada fiozinho preto desse daqui, tá vendo? Então, toda a estrutura é um proteoglicano e cada fiozinho preto é um glicosaminoglicano. E aqui no meio fica cheio de água, tá bom? E aí, imagina apertar isso. Imagina esse proteoglicano como se fosse uma escova de lavar mamadeira. Pensa nela e quando você aperta ela, você não consegue prender ela toda, não é? Você chega aqui, você consegue prender ela um pouquinho aqui, mas você não consegue apertar ela completamente. Então, essa é a resistência à compressão, por isso que a matriz extracelular ela é gelatinosa e ela não cede completamente à compressão. E aqui na imagem B, a gente tem uma glicoproteína. Essa partezinha aqui fica na membrana plasmática e aqui liga ao substrato. E aqui tem uma tabelinha, resumindo tudo. Eu vou disponibilizar esse material, porque é um bom resumo para vocês entenderem o que é a matriz extracelular, tá? Aqui, como eu falei, a substância fundamental amorfa, a gente tem íons, né? Coloquei alguns exemplos. Água, proteínas, que são os proteoglicanos e as glicoproteínas, e os glicosaminoglicanos. E a gente também, eu falei na matriz extracelular, nós temos fibras. Nós temos três principais tipos de fibras nos tecidos conjuntivos. Nem todo tipo de tecido conjuntivo vai ter exatamente as três. Ou vai ter uma em maior número e menos número de outras, tá? Como eu falei, cada tecido ele possui características bem diferentes um do outro, então a matriz extracelular também vai mudar a sua característica dependendo do tipo de tecido conjuntivo. Mas sempre vão ter esses três tipos aqui. O primeiro tipo é a fibra colágeno. Essa fibra colágeno, ela é bem grossa, né? Ela é bem resistente à tração. Então, você puxa ela, você não consegue distender muito ela. Ela é bem resistente, tá? E essas fibras são constituídas por colágeno do tipo 1. Colágeno tipo 1 e tipo 4, mas é principalmente colágeno tipo 1. Aqui tem as fibras reticulares também, que é o segundo tipo de fibra. Essas fibras reticulares, tem esse nome porque essas fibras parecem redes. Imagina uma rede de fibras. Então,
elas são mais fininhas, né? E elas podem ser o esqueleto dessa matriz extracelular. Então, vocês vão entendendo na imagem que eu coloquei a seguir aqui como que ela funciona. Mas ela é bem fininha, assim, e se espalha bastante. E ela também pode ligar um tecido em outro. Vocês vão ver como que ela faz essa ligação, essa expansão. E ela é constituída por fibras de colágeno também, mas não é o tipo 1, é um tipo diferente. É um colágeno chamado reticulina. Por último, temos as fibras elásticas, que obviamente elas servem para dar elasticidade à matriz extracelular e ao tecido conjuntivo. E ela é constituída por uma proteína chamada elastina, que não tem colágeno. Porque o colágeno ele é pouco, muito, muito, muito pouco elástico. Ele é mais resistente, ele não se dobra muito, tá? Se dobra um pouco, tem uma certa elasticidade, mas muito menor do que as fibras elásticas. Então, nessa imagem aqui, vocês podem ver todos os componentes aqui. Então, aqui a gente tem uma membrana plasmática, correto? Aqui tem um meio intracelular, ou seja, aqui dentro é a célula, e aqui fora é tudo meio extracelular, é tudo matriz extracelular. Então, aqui, primeiro a gente tem a substância amorfa, né? Os proteoglicanos aqui, com os glicosaminoglicanos, tá vendo? Esses tracinhos aqui. E aqui nós temos as glicoproteínas, tá? Estão ligando a célula, tá vendo? Elas ficam ligadas aqui na membrana plasmática, ao substrato. No caso aqui, a gente tem como substrato a fibra colágeno, tá vendo? Porque eu falei, ela é bem grossa, ela é bem resistente, sabe? E ela, vocês podem ver aqui, olha, ela tem uma certa elasticidade, ela não é completamente rígida, completamente reta, tá vendo? Mas ela é mais rígida do que, por exemplo, as fibras elásticas, tá vendo aqui, olha? Elas são até mais fininhas, mais flexíveis, elas podem se dividir, tá vendo? Então, essas são as fibras elásticas e aqui tá a fibra reticular, que eu falei, forma uma rede. Então, é como se fosse um esqueleto, que pode até unir essa matriz extracelular a outros tecidos, tá vendo? Ela é bem fininha aqui. E essa é a matriz extracelular como um todo. Agora, vamos seguir para as células. Aqui eu coloquei só algumas células, tá? Não são todas, porque nós vamos estudar cada uma dessas células quando a gente vai estudando o tecido a qual elas pertencem. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui, para essa célula. Tá vendo que é ela que dá origem a todas as outras células? Essa célula é chamada de célula mesenquimal, ou também conhecida como célula-tronco. Então, essa célula-tronco, ela vai dar origem a células muito diferentes, tá? E, e aí elas vão se diferenciando, tá vendo? Cada uma dessas células, olha como essa é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Elas vão assumir funções e formas completamente diferentes, cada uma delas vai ser de um tecido diferente. Então, tá aqui essa foto, mas nós vamos estudar cada uma delas melhor quando a gente vai estudando o tecido do qual ela pertence. E, por fim, nessa parte geral do tecido conjuntivo, a gente tem a classificação. Então, aqui a gente tem o tecido conjuntivo, ele é dividido em dois grandes grupos, os propriamente ditos e os especiais. Então, aqui, ó, no propriamente dito, nós temos o tecido conjuntivo frouxo e o denso. E dentro do denso, a gente tem um tecido modelado e o não modelado. Ou você pode encontrar também, em alguns livros, ordenado e não ordenado, mas é a mesma ideia, tá? E aqui, nos tecidos especiais, ele é mais amplo, e são os mais diferenciados. Aqui, o tecido propriamente dito, ele ainda é mais geral, é mais inespecífico. Esses aqui um é completamente diferente do outro, tá? Então, nós temos o tecido adiposo, cartilaginoso, o ósseo e o sanguíneo. E o adiposo aqui, ele é dividido em unilocular e multilocular. Agora, nós vamos estudar o tecido conjuntivo propriamente dito. Eu coloquei algumas imagens de alguns exemplos de propriamente dito. Essa parte aqui, olha, a epiderme é tecido conjuntivo propriamente dito. Os tendões e os ligamentos também são. Então, vamos entender um pouco mais desse tecido agora. Funções do tecido conjuntivo propriamente dito. Ele tem a função de preencher os espaços entre os órgãos. Igual eu falei, não pode ter vácuo no nosso corpo. Então, quem faz esse preenchimento dentro do nosso corpo, entre um órgão e outro, entre um tecido e outro, são os tecidos conjuntivos propriamente ditos, tá? Como eles fazem esse preenchimento, eles têm que suportar e nutrir os tecidos, né? E eu coloquei aqui como exemplo que é o principal tecido que é nutrido pelo tecido conjuntivo propriamente dito, é o epitelial. Um outro tecido também é o tecido cartilaginoso, que eu falei que ele não tem nem inervação nem vascularização, correto? Quem faz essa nutrição é o tecido conjuntivo propriamente dito. Além disso, como ele fica embaixo do epitelial, ele tem uma função muito interessante também, que é ser linha de defesa do corpo. Então, pensa, quando você abre um ferimento, esse sangue que sai não é do tecido epitelial, é do tecido propriamente dito, do tecido conjuntivo propriamente dito. E, além disso,
quando você corta, entra, né, antígeno, e para o corpo se defender dessas substâncias que não pertencem ao nosso corpo, a gente tem algumas células de defesa dentro do tecido propriamente dito, tá? E ele também tem muitas células tronco, então ele serve para regeneração. Por isso, quando essa cicatriz que a gente tem, essa casquinha que a gente tira, ela é feita a partir do tecido conjuntivo propriamente dito. Além disso, como eu já falei, ele serve para formar tendões e ligamentos. Então, quais são as principais células? São as células mesenquimais, né? Célula tronco, como eu falei, ele é um tecido de regeneração, então ele vai ter muitas células tronco. Também tem macrófagos, que são células de defesa, né? E eles, o que eles vão fazer? Eles vão engolir esses antígenos que podem vir a entrar no nosso corpo. Então aqui a imagem ficou bem clarinha, né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Aqui a gente tem um macrófago e aqui, olha, a gente tem um antígeno, tá vendo? E aí esse macrófago, ele vai emitir essas perninhas aqui, esses bracinhos, e vão engolir o antígeno, tá vendo? E aí aqui eles vão digerir, esse antígeno vai deixar de existir. Além disso, a gente tem duas células que são próprias desse tecido conjuntivo, né? Porque células mesenquimais e células tronco, células mesenquimais e macrófagos tem em vários tecidos, né? Mas células que tem nesse tecido propriamente dito, são os fibroblastos e os fibrócitos. Qual é a função dele? Como toda célula típica de um tecido conjuntivo, eles vão produzir matriz extracelular. Sempre que tiver esse nome aqui, blasto ou cito, significa que eles produzem matriz extracelular. Mas qual a diferença entre elas? Tá vendo que os fibroblastos, eles são um pouquinho maiores aqui, olha, tá vendo? Tem várias ramificações, o núcleo é maior. Essa célula aqui, ela é pequenininha, o núcleo é pequenininho, tem poucas organelas, não é ramificada. Então, o que isso indica? Que esse fibroblasto, ele é mais ativo, ele produz muita matriz extracelular a todo momento. Mas, com o tempo, ele vai ficando menos ativo, aí a gente chama ele de fibrócito. Eles também produzem matriz extracelular, só que eles são menos ativos, tá? Então, essas são as 4 principais células. Vocês têm que saber essas células, tá? Aí a gente entra para a classificação. Então, aqui a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito. Ele tem o tecido frouxo e o denso, tá? A gente vai entender um pouco melhor disso. E o denso é dividido em modelado ou ordenado e não modelado ou não ordenado. Então, aqui, quais são as características específicas do tecido frouxo? Ele é mais delicado, tá? Então, ele não vai suportar muita tensão. Então, se você aperta muito ele, ele vai ceder, ele não vai aguentar essa tensão. E, além disso, ele é extremamente vascularizado, tá? E ele possui as principais células que tem nele são fibroblastos, para produzir matriz extracelular, né? E macrófagos, porque eles são a primeira linha de defesa que tem na nossa pele. Então, as duas localizações mais importantes deles são nos vasos sanguíneos e abaixo do epitélio. Então, aqui, olha, a gente tem o epitélio, né? Essa camada rosinha aqui em cima, tecido epitelial, que a gente chama aqui, no caso, de epiderme, né? Essa parte rosinha aqui. E aí, embaixo dela, tá vendo essa parte aqui, olha, que faz essas curvinhas aqui entrando no tecido epitelial? Essa parte de cima aqui, olha, que pertence à derme, né? Essa aqui é essa parte chamada de derme papilar. E aqui tem tecido conjuntivo frouxo, tá? Então, essa primeira camadinha aqui, entre a epiderme, né, e a derme aqui mais profunda, a gente tem a camada de derme papilar, que se chama. Por causa dessas curvinhas aqui que a gente chama de papilas, tá? Então, ela é muito vascularizada, né? Porque ela tem que nutrir a epiderme aqui e também é cheia de macrófagos, porque caso eu tenha algum corte, ela precisa fazer essa defesa. Já no tecido denso modelado, ele vai possuir muitas fibras, colágenas principalmente, tá? Vai ser mais fibra do que célula. Então, esse tecido aqui, olha, vai ter muita matriz extracelular. Então, as principais células que tem aqui são os fibroblastos, que têm que produzir matriz extracelular. E dentro dessa matriz extracelular, o que a gente mais tem são fibras, tá? E essas fibras estão organizadas em uma só direção, por isso que é modelado. Então, todas as fibras retinhas ali na mesma direção. E o que isso faz? Isso faz com que esse tecido tenha muita resistência. Então, se você puxar esse tecido, ele não vai se romper muito fácil. Só que essa resistência só ocorre no sentido das fibras. Vamos supor que todas essas fibras estão aqui, olha, na vertical, tá vendo? Todas na vertical. Se eu tiver um impacto aqui na horizontal, na lateral, eu posso romper esse tecido, porque ele não tem resistência aqui na horizontal. Toda a resistência dele está na vertical. Por isso que a gente tem muitas lesões aqui nos tendões, né? Aqui é o tendão de Aquiles. Ou nos ligamentos também. Sempre que a gente vê, o jogador tal lesionou o ligamento do joelho ou do pé, é porque ele fez uma tensão muito forte num sentido que não é o sentido da fibra, tá? Então, aqui, localização principalmente em tendões e ligamentos, tá?
E, por último, aqui nós temos o tecido conjuntivo não modelado, o denso não modelado. Como disse, ele também, né, possui muitas fibras, mais fibras do que células, e principalmente fibras colágenas, tá, que são as mais resistentes. Essas fibras estão organizadas em todas as direções. Então, qual a diferença do tecido não modelado para o modelado? É que no modelado todas estão na mesma direção. Aqui, as fibras estão em todas as direções, tá vendo? Isso vai conferir uma resistência um pouco menor do que no tecido modelado. No tecido modelado, você tem uma super, hiper resistência no sentido das fibras. Aqui você tem uma certa resistência, só que você tem essa resistência dividida em todas as direções. Então, é uma resistência um pouco menor, entretanto, ela é em todas as direções. Então, aqui eu coloquei localização na derme profunda, tá vendo? Aqui a gente tem a camada papilar, que é da tecido conjuntivo frouxo, e aqui, olha, aqui embaixo a gente tem a derme profunda, que é tecido denso não modelado, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte da matéria. Eu peguei esse conteúdo desse livro, que é um livro do ensino médio, tá? E qualquer coisa é só deixar a dúvida no Classroom. Muito obrigada pela atenção.